Fechar os olhinhos aí 30 segundos para a gente dar início aqui aos nossos estudos. Grande Espírito, Grande Mãe, maestros e maestras da sabedoria de todas as raças, de todas as eras, abençoe o grupo, nos ajude nos insights, nos vislumbres e nos mantenham firmes na busca da verdade. Que assim seja, assim é. Rashi, rashi. Vou dar aqui para o som de coisa. Carla, boa noite. Alegria, dona Carla. Benção, pai, benção, mãe, boa noite, pessoal. Alegria. Xalá abençoe. Vamos lá. Então, não temos perguntas formuladas, ninguém mandou nenhuma pergunta essa semana, pelo menos eu não recebi. Ah, hoje vamos terminar o capítulo Os Sensitivos, né, do PIB, o livrinho não, o livro, né, Ideias e Perspectivas do PIB. A gente tinha ido para um parágrafo, para dois parágrafos adiante, porque não ia dar tempo de nós lermos esse parágrafo o último parágrafo da página 204, para quem está com o livro, que é um parágrafo muito longo, né? Bem longo, né? Mais do que o normal que o Pipi escreve nesses notebooks. Mas vamos lá. Tá? Oi! Oi. É uma menina bonita aqui. Não sei o nome dela, mas é uma mocinha bonita. Vamos lá, boa noite, Alex. Alegrias. Boa noite, Paisé, sua bênção. Boa noite, Mangina, sua bênção. Boa noite a todos. Alegrias. Vamos dar sequência aqui. Então, página 204, quem está acompanhando com o livro. Uma importante pergunta surge agora, embora um místico quase nunca imagine o desafio que representa a existência dela, ou seja, dessa pergunta, consequentemente, nunca busca a resposta para ela. Temos de investigar o que realmente acontece durante o esforço máximo daquele que medita, quando o pensamento é tão dominado que parece estar prestes a esvair-se. Entrará o indivíduo numa dimensão mais elevada da existência, como acredita? É uma pergunta. Ocorrerá realmente a autorrevelação da realidade oculta? Outra pergunta, né? Será que esse êxtase sensacional ou essa paz silenciosa que começou a sobrevir é o sinal característico de uma mudança revolucionária da gravidade espiritual que passa das preocupações mortais para a vida eterna, da mera aparência para a realidade fundamental? Muitos místicos pensam que a simples eliminação dos pensamentos durante a autoconcentração é uma realização suficiente. Então o mundo é esquecido e com ele todas as preocupações pessoais. Esse estado realmente surge a partir da extrema diminuição da atividade e ritmo do pensamento, com a consequente diminuição da atenção para a própria personalidade do homem, com suas preocupações e afazeres variados, bem como ao mundo exterior com seus chamados insistentes e exigências constantes. Assim, esse estado é simplesmente um singular alívio dos fardos humanos, entre parênteses, quer de dor, quer de prazer, pois não há nenhuma distinção entre os dois, fecha parênteses, da atenção do mundo exterior e da pressão de manter o fluxo contínuo de pensamentos. O resultado é uma leveza deliciosa e uma paz reconfortante. Mas o sentimento de paz sozinho não é garantia de ter conseguido
a verdadeira realização. A paz é reconhecidamente um dos seus sinais, mas há diferentes tipos, há diferentes graus de paz, que vão desde a imobilidade negativa do túmulo até o positivo domínio da mente, conseguido pelo sábio, né? A interrupção dos pensamentos toca o limiar do estado transcendental e nada mais que isso. Depois a gente volta conversando sobre isso. Vou ler o parágrafo inteiro, que fica mais fácil para concluir a ideia toda desse parágrafo, né? Quando escrevi, o Pibi falando, quando escrevi o ensinamento oculto além da yoga, aqui ele cita a página 309 da edição inglesa, né? E esse livro é muito bom, quem puder adquirir, acha no sebo baratinho, né? Por exemplo, pelo menos achava, eu achei, né? O ensinamento oculto além do yoga, que o místico somente penetra, isso que ele escreveu lá, né? Que o místico somente penetra a ilusão da realidade. Referi-me às visões e formas e êxtase de emoção. É isso que ele estava falando lá, isso que ele quer dizer. Porque ele recebeu muitas críticas sobre isso, muitas pedradas, né? Se, entretanto, o místico realmente consegue um contentamento, sem excitação, sereno e sem visões, então esse contentamento é o eu superior, pois o místico toca o vazio, onde não há formas nem pensamentos. Ele toca a realidade. Reconheço isso, ele falando, né? Mas essa tarefa é ainda incompleta, mas mesmo essa tarefa é ainda incompleta, porque essa experiência que ocorre no transe é passageira. Daí a necessidade de alcançar também um insight metafísico, ou seja, uma compreensão do que está além, né? Está além desse espaço-tempo nosso aqui, além dessa realidade, para que haja permanência, ou seja, para que aquilo se mantenha contínuo ad eterno, né? Eternamente. O místico desenvolvido necessita do pensador não desenvolvido. Não, acho que aqui dá para parar e, e, e a gente dá uma destrinchada até aqui e depois a gente continua o parágrafo. Porque aqui já dá para ter uma ideia do que ele está falando, pelo menos dessa parte. A outra parte ele tá complementando, né? É, o que que o Pibi está nos contando aqui, nos falando, né? E talvez é uma coisa, talvez não, né? Talvez é uma palavra estranha aqui no que eu estou querendo passar, né? A importância aqui é que, principalmente para as pessoas que praticam a meditação, né, que está em prática de meditação, seja ela, não importa qual técnica que está usando, está buscando a meditação, né? Porque meditação em si é sempre exercício, né? É o estado que você vai alcançar através daquilo que se chama meditação, que é importante. Vai chamar de para uns, contemplação para outros, né? Mas isso não importa. É só questão de nome, é transcender. O que importa realmente é a transcendência para além, né? Além da, além, além da mente, né? Vamos falar assim, para conseguir entender um pouco. Então, o que ele está dizendo aqui é que muitas vezes, né, e principalmente para quem às vezes está nesse processo, e é o que ele chama de místicos, né, que é a grande maioria, está buscando isso, seja religioso, né? Tem os místicos católicos, tem os místicos hindu, tem místico budista, tem místico, né? Místico é todos aqueles que estão buscando, né, essa transcendência através de alguma prática, né? Chamada de sadhanas também. E não importa a prática, a gente não está, não é a questão da prática, é a questão do que ele está nos apontando com agudez, né? Uma agudez poderosa, né? É assim, que às vezes, e muitas vezes, não acontece assim, a pessoa não está, vamos pegar assim, para a gente ter uma ideia. Uma pessoa nunca praticou nada, né? Quer dizer, nunca fez umas práticas de parar e ficar quietinho. Aí ela começa, né? Começa a fazer aquela prática,
senta, né? Aí passa um ano, passa dois, passa três, passa quatro, aí ela já começa, né? Já chegar num patamar, porque isso está falando uma pessoa que faz todo dia, regularmente, mais ou menos no mesmo horário, mais ou menos no mesmo tempo, né? Impreterivelmente, faz sol, passa chuva, celular toca, morreu não sei o que, ela continua fazendo, né? Então, a gente está pensando uma pessoa que se colocou para fazer mesmo. E aí, depois, 3, 4, 5 anos, ela começa, né, a entrar nesse estado que ele está falando, de ficar em paz, ficar tranquilo, esquecer o mundo, né? Você esquece. Então, o mundo desaparece, você entra naquela paz, naquela calma, o fluxo de pensamento zero ou praticamente fica zero, né? E aí sobrevém aquele estado de extrema tranquilidade, de paz, que é muito gostoso e que todos os praticantes que já perduram há algum tempo alcançam isso com uma certa facilidade, né? Esse estado aí. E o que que ele está falando? Ele está falando que esse estado aí não é o não é o transcendental, né? Esse estado aí, para a gente usar um exemplo mais tosco, né? Porque todo exemplo que você queira ou não queira é tosco, né? É, Você chegou na porta da, você chegou na porta do templo, mas não entrou no templo, entendeu? Então, todo esse trabalho de silenciar e toda essa calma que vem, calma que eu ainda vou explicar mais, né? Na maioria das vezes você só está na porta do templo, mas não entra, né? Não adentra realmente dentro do templo, ou não transcende, não dá aquele salto verdadeiro. Você simplesmente aprendeu, né? Através da prática, da regularidade, através da disciplina, né? A silenciar o fluxo de pensamento e ficar numa paz tranquilo. Eu acho que para quem pratica, para quem faz prática, o que eu estou falando deve ser fácil de entender. Para quem não faz, talvez, mas fica aí. De qualquer forma, fica a informação, né? E o que que ele está falando? Que mesmo quando faz-se essas práticas, existe também estados genuínos que se pode ser alcançado. Ou seja, você pode alcançar realmente, né? Você pode adentrar nesse tempo, usando aquele exemplo tosco, né? Você chegou lá à porta e entrou. Sim. E aí você está realmente dentro de um estado genuíno, em contato com o seu eu divino, vamos falar assim, eu divino, eu superior, com a sua alma, não importa, você está ali. Mas mesmo assim, e, e aí é que o pessoal também não gosta muito, né, de ouvir, né? Mesmo assim, isso ainda não é tudo, né? Então, primeiro, né, lembrar que só esse estado de paz, embora a paz é, é muito valiosa, né? E se for realmente uma paz verdadeira que você atingiu, mais valiosa ainda, sim. Mas, mesmo assim, isso não é o fim em si, né? E a maioria, e a grande maioria, uns ainda para aqui só nessa paz superficial, né? Que não é aonde você chegou realmente transcender, mas você só acalmou toda a mente, acalmou, é, parou os fluxos de pensamento e ficou em paz. Também é válido, é útil, óbvio, né? Mas não é isso que está se buscando o que está transcendente, né? Através dessas práticas, né? E aí você, e aí você para ali. Ou se não, e mesmo que você transcenda em alguns momentos, pode acontecer também de genuinamente se transcender e chegar lá e, né, chegar no eu superior, aquela coisa toda, no eu divino, no Atma, como queira o nome, e achar mais confortável, e, e para ali. Mas por que que ele fala que isso não é o fim? Porque não há permanência, né? Você chega e depois você volta a essa mesma mente no estado concreto aqui, que é essa mente nossa do dia a dia, né? Então, significa que você não atingiu a realização. Você, através da prática, você atingiu o estado transcendente, mas você volta no mesmo nível que estava antes, né? Ou seja, a tua mente volta a funcionar da mesma forma que sempre funcionou aqui, e você não tem mais aquele contato com
com aquilo que é transcendental ou que é divino em você mesmo. Alguns instrutores falam que depois, né, depois de práticas e depois que você consegue a permanência, também não é ficar só não é ficar só do outro lado, né? Atingiu a permanência e fica só do outro lado, é como diz o Ramana também, né? Você vai ficar igual um tronco de árvore ali. O que adianta? Você está em nível Kalpa Samadhi lá, você vai ficar 1 ano, 2 anos lá, não está sendo útil para nada, né? Palavras do Ramana, né? É, o ideal, né? O ideal, e depois de desenvolvido, né? Por isso que é todo um trabalho de conhecimento de sábio, é você chegar num ponto intermediário, né? Você chega num ponto em que essa mente concreta, vamos falar assim, que é fácil, que todo mundo está usando aqui e agora, e a mente búdica ou a mente abstrata, né? É um ponto intermediário, onde não é nem a mente concreta e nem a mente búdica, né? As duas coexistem ao mesmo tempo. É aquele velho exemplo da água, quando você coloca a água é para tentar entender o que que é esse estado aí que eu estou falando, né? Esse estado intermediário de permanência onde um sábio está, que ao mesmo tempo ele funciona normalmente nessa dimensão aqui temporal, espaço, tempo, objeto, forma, normalmente, de uma forma que você olha, o cara está tranquilão, mas ao mesmo tempo, né, ele está conectado com aquilo que transcende dentro do divino, nas dimensões superiores, vamos falar assim, né? Nas dimensões, talvez fica nos mundos sutis, né? Nas dimensões mais sutis, ele funcionando normalmente ali, também, né? E ao mesmo tempo. Um exemplo para tentar exemplificar o que que é esse estado da mente que está ao mesmo tempo sutil, no plano abstrato, búdico, sutil, e ao mesmo tempo no nível concreto, é o da água, né? Que você põe a água para ferver, chega um ponto da ebulição, né? Que a água está fervendo, vai ter um ponto ali que a água não é nem líquida e nem vapor, entendeu? Mas ela continua água, então ao mesmo tempo ela tá nesses dois estados latentes. Não sei se dá para entender isso que eu estou falando, mas para mim eu penso que sim, né? A água fervendo, a água até líquida. Quando ela começa a ferver, ela evapora, ela vira vapor, certo? Até aí todo mundo já viu uma água ferver, né? Vira vapor. Líquida vai virando vapor se você deixa, ela vai evaporando. Mas tem um estado durante esse processo da fervura, que está o vapor e que está a coisa, que ela não é nem vapor e nem líquido. É isso. É aquele estado intermediário. E, ao mesmo tempo, ela continua sendo água, né? Ela continua, está existindo como água, mas está ali, naquele estado intermediário. Então, é isso. É isso que ele está nos falando aqui. Então, para as pessoas que têm a sadhana, ou a prática de meditação, né? Dá uma olhada como é que está isso daí, né? Se está havendo transcendência ou não. E aqui agora mais para baixo aqui dessa parte mais longa do parágrafo aqui, ele vai estar dando mais algumas explicações aqui mais de reflexão para a gente aqui para poder entender o que fazer para que haja, né? Haja realmente uma realização plena, né? E estável. O místico desenvolvido necessita do pensador não desenvolvido que está dentro dele, mas a negligência do mesmo modo, mas o negligencia, né? Desculpa, do mesmo modo. O pensador necessita do místico, mas o negligencia. Ou seja, né? Todo místico tem um lado pensador, tem um intelecto, tem uma parte pensante que ele acaba, quer dizer, se ele está incompleto, óbvio, né? Não estou falando de um místico que já está caminhando para a filosofia e vice-versa, né? E mesma coisa, as pessoas mais intelectuais, que fica só no nível intelectual, negligencia o místico dentro dele mesmo, e aí fica incompleto, né? Essa união entre aquilo que é o místico, ou seja, através
devocional, através de prática, seja ela qual for, né? E mesma coisa aquele que é mais pensador, mais intelectual, está fazendo as práticas, né? E o PIB, ele uniu isso aí como ninguém, né? Quer dizer, como um exemplo, né? Um exemplo, pelo menos que a gente conhece, né? Não basta chegar à verdade por meio de sentimentos místicos. Precisamos também chegar a ela por meio do pensar metafísico, né? Pelo pensar das coisas que estão além do plano físico, né? Além desse mundo aqui. A propensão de lutar por objetivos irrealizáveis, assim como a tendência a confundir apressadamente o simples reflexo da realidade com o real, será então eliminada, né? Para a gente não confundir o simples reflexo da realidade com a própria realidade, né? A verdade nunca poderá padecer por causa da atividade adequada da razão e experimentação humana, mas apenas por causa da sua atividade inadequada ou desequilibrada, né? O momento em que o místico procura transmitir sua experiência aos outros, quando o seu transe, êxtase ou inspiração termina, é o momento que ele tem que começar a analisá-la. Se lhe faltarem as qualificações intelectuais adequadas para fazer essa análise com objetividade científica e precisão, ele a transmitirá com imperfeição, insuficiência e até certo ponto de modo ineficaz. Isso é, isso é muito comum, infelizmente, porque a aversão pela atividade intelectual é uma das razões costumeira pela quais muitos homens têm aderido ao misticismo. Sem tais qualificações, o aspirante será incapaz de extrair o significado preciso de suas próprias experiências místicas, assim como de avaliar a correção de suas opiniões sobre elas. Ao passo que, se possuir essas qualificações, será capaz de examinar qualquer experiência e qualquer opinião dessa espécie à luz de uma visão universal meticulosamente testada e sistemática. A imprecisão de seus conceitos, a frouxidão de sua atividade de pensamento, a confusão de seus fatos e o caráter sectário de sua concepção de vida. Tudo isso se combina para tornar frequentemente insatisfatória a compreensão que um místico comum tem da verdade sobre a sua própria experiência interior e para tornar frequentemente insustentável a sua avaliação das vangloriosas pretensões ocultas de outros homens. Precisamos fazer a distinção entre emoção exaltada e amor profundo. Aqueles cujas aspirações estão ainda na área da emoção podem zombar de qualquer outro caminho espiritual que não seja o da devoção. Mas se um aspirante é realmente devotado ao divino, como proclama, não deve fazer objeções à necessidade de aprender tudo o que pode a respeito do seu bem-amado, o que equivale a dizer que não deve ser avesso ao estudo da metafísica da verdade, mas por mais difícil e estranha que ela possa ser. Bom aqui, bom texto, hein? Bom texto, texto para reler e reler várias vezes aí, né? Aqueles que estão estudando. Deixa eu pegar uma água. Então, vamos dar uma destrinchadinha aqui, depois a gente abre para perguntas aí. Eu acho acho não, né? Eu vejo esse parágrafo como uma importância
importância para a gente estar sempre atento, né? Porque às vezes a gente acha que já chegou lá, ou porque está tendo algumas experiências grandes, seja através das medicinas, ou através das meditações, ou qualquer outra forma, né? E às vezes a gente só tá tocando, né? Tocando a realidade, mas ainda não adentramos, né? Não nos aprofundamos nela. Isso é muito importante para todos nós, né? Óbvio, né? Então, o que que ele está falando aqui? Né? Que o místico, né? E místico todos nós somos aqui, né? Nós temos fé, praticamos, né? Tomamos medicina, então somos místicos, né? Não deixamos de ser místicos, né? E o que que ele tá colocando é que a parte intelectual, a parte de entender toda, não é tudo, mas pelo menos compreender a parte de toda essa realidade transcendente, né? Tem uma importância capital para você poder também entender a sua própria experiência, né? Não estamos nem falando de quem se propõe a ser um professor, né, um orientador, mas está falando para si próprio compreender a própria experiência e a dimensão das suas próprias experiências, quando essas acontecem, né? Então, isso é muito importante, né? Óbvio que esse aviso aqui, isso que ele está falando aqui, serve para todos os místicos, né? Embora, né, muito embora nós, né, já somos, né, ou pelo menos já iniciamos estudos, né? Estu Buscamos nos estudos a compreensão e o entendimento, né, dessa metafísica e da realidade, né? De tudo aquilo que transcende e buscando nos fortalecer intelectualmente, no entendimento e de compreensão, né? Mas, mas isso também não impede que a gente. Não, agora eu já posso parar, agora você só para de verdade a hora que tiver realizado, né? Tiver permanentemente realizado, aí você pode parar, aí você está de boa. Mas até lá, você não pode parar, não. Não pode se distrair, não. Não pode dar vacilos, não. Toda e qualquer brecha vai entrando. E às vezes é uma brechinha pequena, né? Mas aonde passa o mosquito, com o tempo está passando um boi, né? Passou um boi, passou uma boiada, né? Já diziam os velhos ditados aí, né? Populares, né? Então, eu penso que é isso, né? Acho que a fala é bem clara, o texto é bem claro, e, e você questionar, né? E você rever tudo aquilo que você às vezes percebeu, sentiu. Isso também não vai afetar a verdade. A verdade em si nunca é afetada por nada, né? E às vezes é até melhor do que você ficar achar que já chegou lá e não chegou, né? Eu estou falando isso no geral, né? Tô falando isso no geral do texto, não estou falando para ninguém em especial, né? É a compreensão do texto aqui de uma forma nua e crua, né? E é bom, né? E é bom, às vezes, é, as coisas sendo pontuadas de uma forma bem aguda para, às vezes, dar uma acordada, né, em todos, né? Todos aqueles que estão estudando. É isso. Dentro desse, dentro desse parágrafo, dentro desse capítulo, dentro desse texto, alguém tem alguma pergunta, tem algum comentário? Tem perguntas. Então, seguimos adelante, não? Adelante. Bem, aquele parágrafo nós já lemos ontem, o pequeno parágrafo nós também já lemos ontem. Ontem não, no último encontro de quinta-feira, né? Então, temos aqui os dois últimos parágrafos do capítulo para a gente finalizar esse capítulo, Os Místicos.
aqui inicia o PIB aqui também, né? O grande erro de todos esses ensinamentos espirituais que prometem a felicidade terrena, tais como o novo pensamento, a unidade, a ciência cristã e especialmente o poder do pensamento positivo do Dr. Pialy. Não sei se a pronúncia é essa, mas está escrito assim, né? Pialy ou Pialy, sei lá. É isso aí. E que não há lugar para a dor, a tristeza, a adversidade ou infortúnio na ideia que eles têm do mundo, no mundo de Deus. Eles ignoram completamente a tremenda verdade programada por todo grande profeta, de que por decreto divino a sina humana mescla sorte, saúde, eventos, situações e condições boas e más, de que o sofrimento foi incorporado no plano para evitar que o homem se tornasse plenamente satisfeito com uma existência voltada para os sentidos. Eles reivindicam apenas o lado agradável da experiência. Se essa reivindicação fosse atendida, eles seriam privados da oportunidade de aprender todas aquelas lições valiosas e necessárias que o lado desagradável da experiência fornece. E seriam assim privados da oportunidade de alguma vez obter um conhecimento integral da verdade espiritual. É o ego que constitui a fonte real de um ensinamento tão limitado. O desejo do ego de ser indulgente consigo mesmo, em vez de render-se, está na base da atração que esses cultos exercem em seus incautos seguidores. Esses cultos mantêm o aspirante cativo dentro dos seus egos pessoais. Quer dizer, dentro do seu ego pessoal. E o limita aos desejos desse ego. É claro que o ego, nesse caso, está disfarçado sobre uma máscara de espiritualidade. O capítulo, quer dizer, o parágrafo é limpo, né? É claro e limpo, né? E aqui a gente tem que lembrar que isso aqui, esse texto aqui já deve ter mais de 50 anos, né? Que ele está falando da ciência cristã, que foi, eu não sei se ainda existe, talvez até exista, eu não pesquisei, né? Também era uma forma de cura através do poder mental que funciona até um certo ponto, né? Depois de um ponto não funciona, né? Não é mágico, né? E aqui também ele fala o poder do pensamento positivo do Dr. Pialy. Esse aqui deve ser, esse doutor aqui, acho que ele foi um precursor do autoajuda que a gente tem hoje. Isso há 50 anos lá atrás, ele já lançou um livrinho lá, O Poder do Pensamento Positivo, que foi dando origem a todas essas formas de autoajuda que a gente tem hoje, né? Não que o poder, não que o poder do pensamento positivo não exista, né? Mas não é só isso, né? Não adianta você ficar só nisso, né? Isso é uma parte só, né? É você eliminar os pensamentos negativos, isso é importante. Isso é importante, né? E colocar pensamentos positivos, isso é importante, né? Isso funciona também até um certo ponto, né? Mas, mas o mundo, né? Como ele fala aqui, e outros instrutores também falam, esse mundo onde nós existimos, esse mundo aqui está inserido a forma de aprendizagem, né? Aqui está inserido o sofrimento. Quer você queira, eu quero você não queira, né? Quer você goste, né? Queira ou não queira, não vai funcionar, não vai resolver nada. Quer você goste também ou não goste, também não vai resolver nada. O fato é, estamos aqui nessa, nesse plano nesse mundo, né? Nesse plano de mundo, nessa dimensão de mundo, e que as coisas funcionam assim, né? Cada um de nós chegou aqui, né? E está aqui nesse momento, então o que se tem que fazer? Tem que se aprender, né, a trabalhar com tudo isso e entender tudo isso. Ficar revoltado não vai resolver nada, só vai, só vai aumentar aquilo que às vezes pode não estar bom, né? É, e assim, a grosso modo, é isso, né?
aqui falando como alguns outros instrutores falam, aqui é uma grande escola e um grande laboratório, né? Aqui a gente tem aquilo que se chamado de livre-arbítrio, né? E o livre-arbítrio vem junto com todo aquilo também que é um aprendizado daquilo que se chama sofrimento, né? Porque como o próprio Pibi estava falando, se fosse só alegria, né? Não tinha realização, não tinha crescimento. Então, o sofrimento vem para que você lembre que você é muito mais do que esse corpito do qual você está existindo, ou esses corpos emocionais e mentais, né? Isso, isso o Ramana também fala sobre isso, né? Perguntado sobre o sofrimento, por que que tem o sofrimento, ele fala, porque Deus quis, né? É resposta simples, mas depois ele complementa, né? Porque aqui o plano é esse, né? A forma de aprendizado aqui é através do sofrimento. Uma das formas, né? O sofrimento vem para que haja uma busca, né? Para que você saia daquela letargia de, de só do prazer, porque se tivesse só prazer, eu não sei como é que seria, né? É um, e essa minha fala é uma fala de vários instrutores, tá? Não é uma fala minha, não, mas isso é fato, né? Só olhar o mundo. Tem sofrimento. Uma vez, né, Yogananda visitou Ramana Maharishi, né? Isso é texto, isso tem texto lá. Não, tem fotos até, né? Tem até foto disso. E foi bem numa época que o Pibi está lá, tem até uma foto do Ramana, o Yogananda e o Pibi, né? Mas quando aparece no livro do Yogananda, eles cortam o Pibi. Só aparece a mãozinha do Pibi quando o Yogananda. Não, mas tudo bem também, né? Vai fazer propaganda do Pibi. Não, é só para falar, mas quem observar a foto vai ver uma mãozinha. Mas tem outras fotos que aparecem em outros lugares, em outro contexto, que aparece o Pibi. Mas por que que eu estou falando isso? Porque ali, dentro daquele livro que chama Conversas com Ramana Maharishi, né? Tem uma frase, aí a pessoa que escreveu fala assim, aí chegou o Yogi, né? Chegou o Yogi, ele cita o nome do Yogananda, fala alguma coisa, e aí ele faz umas perguntas para o Ramana, o Yogananda fazendo perguntas para o Ramana. Ele pergunta sobre instrução, como que deve ser a instrução, deixa eu ver a minha memória, tá? Aí o Ramana fala, a instrução tem que ser sempre individual, instrução de massa não serve, né? Porque não tem como você dar um ensinamento que sirva para milhares de pessoas, né? Então, os ensinamentos, quando necessários, tem que ser individuais e dosado para cada pessoa, para cada alma, para cada espírito que está ali ainda semi-acordado ou semi-dormindo, né? Ou desacordado. E depois ele pergunta o Yogananda pergunta para o Ramana, por que que tem sofrimento? É uma pergunta, né? Pergunta. Aí o Ramana, acho que aquele dia ele não estava muito afim de conversar, ele dá aquela resposta clássica, né? Quem? Não. Quem é que sente o sofrimento? Quem é que percebe o sofrimento? Aí pronto, aí o Yogi também ficou quieto e os dois ficou quietos, porque já sabia, né? Não vai continuar a conversa, né? Porque quem percebe o sofrimento é o ego, né? O próprio espírito. Não há sofrimento. Quando você está no ego, vai haver sofrimento. Quando você transcende o ego, não há mais sofrimento, né? E mesma coisa quando você para o fluxo de pensamento, né? Silencia a mente, também não há sofrimento, não há dor, não há mundo, você está em paz, né? Mas esse ainda não é o estado de realização plena, né? Temos que transcender esse estado ainda, né? Tem que dar o salto, né? Tem que dar aquele salto quântico, né? Que é uma maneira bonita de estar falando sobre esse processo, né? Geralmente sempre falta a palavra, mas quanto mais exemplo a gente consegue, melhor.
salto quântico, né, da física quântica, né, que um elétron, simplesmente ele está existindo aqui, ele muda de órbita, ele simplesmente aparece em outra órbita. Como é que acontece isso, eles também não sabem, mas é da mesma forma a gente vai, pratica, 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 e em algum momento você já está além, né? Quando é, quando é bem sucedido, né? Mas vamos para o último parágrafo do capítulo. Todo mundo bem? Ninguém dormindo? Ninguém com sono? Todo mundo prestando atenção? Beleza, beleza, beleza. O pessoal que trabalhou o dia inteiro, estou com mais sonos que o outro. Mas só falta um parágrafo. Perguntas? Comentários? Visto que todas as coisas vieram da fonte primeva, tudo aquilo de que eu realmente necessito pode vir diretamente dela para mim se me coloco em perfeita harmonia com a fonte e nela permaneço. Esta é uma verdade que está por trás da falácia desses cultos, né? Para colocar-me dentro dessa harmonia, não basta pronunciar as palavras, ou deter o pensamento, ou visualizar as coisas. Mais do que isso, precisa ser feito. E é nada menos que todo aquele trabalho de dominar o ego, que está compreendido na busca, né? Quantos dos seguidores dos cultos chegaram a entender isso e todas as implicações disso com relação a seus desejos? Quantos tentaram dominar o seu ego, se eles não conseguiram compreender a lei divina que governa essa questão e agir de acordo com ela, por que deveria o poder divino estar às suas ordens para trazer-lhes o que querem? Se eles não procuraram e não conseguirem, em grande parte, aquele domínio das propensões animais dentro de si mesmo, né? E aquela concentração profunda no centro da consciência que a busca, né? Procura, não seria incongruente esperar alcançar esse poder com a sua voz. Aqui é uma outra estilingada que ele dá e uma outra, né? E colocando o dedo aqui as- dentro da ferida dessas coisas que às vezes acha que é simplesmente acreditar e mentalizar. Isso é importante, na minha visão particular. Isso tem importância, isso é útil, mas até um certo ponto, né? De você achar que você, só através da visualização, só através de decretação, né? Como antigamente no passado a gente faz decreto, 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 só isso vai colocar o poder divino à sua disposição, ou o próprio universo vai se abrir para você, isso realmente é uma falácia, né? Não é assim que funciona, porque se funcionasse assim, já estava, né? Todas essas pessoas que assim acreditam nisso, e todas as pessoas que estão no nível de autoajuda, já estaria tudo iluminado, né? Simples assim, né? Fácil, fácil assim. Não, o trabalho é de Hércules, né? Lembra lá atrás, quando nós estudamos os 12 trabalhos de Hércules? Aquele livro é fundamental, né? E aquele livro me veio até em sonho, né? Sonhei lá com o Trigueirinho. Ó, esse livro aqui, me deu dois, eu consegui lembrar de um. Pelo menos um eu lembrei. E trouxe para o grupo, né? Trouxe para o grupo para a gente estudar. Mas é muito importante aquele livrinho lá, né? Às vezes vale a pena relê-lo de vez em quando, né? Não toda hora, mas né, a cada ano, a cada 6 meses, vai lá e faz um, ele é bem fininho, para lembrar os trabalhos que tem que ser feito dentro do nosso ser, dentro da nossa personalidade, né? Aquilo que é normalmente chamado de ego, né? O ego é formado, né? É toda essa estrutura de personalidade, mente, astral, emocional, corpo físico e etérico, né? E até a alma, né? Até beirando a alma, a não ser quando está na consciência pura da alma, aí já não, mas quando ela, a partir do momento que ela se manifesta, partir como eu, ainda já é o início do ego, né? Da existência do ego. Então, não tem como
não tem como, né, sair, não tem outra saída desse planetinha aqui, desse mundo que nós estamos, a não ser através de realmente, né, através da fé, né, da perseverança, né, da humildade, do desapego, né, trabalho altruísta, devoção, né, não tem, não tem como sair, não, né? Vai ficar, sair, que eu falo, é sair dos ciclos de reencarnações compulsórias, né? Depois que saiu, né? Se quer voltar a encarnar em missão altruísta, aí é outra história, né? Mas aí também já é outro grau, né? Aí já é outro grau, já é outra história, é outras coisas, né? O processo também já é outro. Mas enquanto está nas reencarnações compulsórias, ou seja, você desencarna e vai voltar de novo, né? E sair desse ciclo aí, né? E para sair desse ciclo tem que ter uma permanência de consciência. E é isso que a gente está, é isso que todos nós estamos buscando e todos os buscadores verdadeiros, seja através de prece, seja através de orações, né? Que são várias técnicas que existem, né? Tem os místicos mais devocionais, tem os místicos que vai através mais do Yanana, né? Através das reflexões, outros de prática, não importa. Cada um tem que, cada um, cada uma, né? Ou cada pessoa tem que encontrar o seu, o seu, o seu momento, né? De que prática é aquela melhor que vai estar servindo para ele naquela encarnação ali, seja porque em outras vidas já fez algumas práticas, tem mais facilidades, né? Ou seja porque agora tá, tá tendo que aprender um pouco, tá tendo que estudar um pouco, né? Às vezes já foi muito místicos, né? Já foi muito devocional e agora nessa existência aqui tá tendo que aprender um pouco, compreender um pouco, né? Através de estudo também. Isso também tem sua importância, né? É um conjunto de coisas, né? De fazeres, né? Que no final, somando tudo isso, vai permitir que a graça se realize em cada um de nós. Então, com isso, terminamos o capítulo Os Sensitivos, um capítulo muito importante dentro da obra do Pibi, né? Que é a 16ª é a 16ª ideia dele, né? Ele dividiu em 20 e poucas, agora não sei se foi 26, agora já nem me lembro mais. Não, 28 ideias, né? Os notebooks dele. E aí o sensitivo mereceu toda a atenção dele em todo, tanto que tem um dos notebooks, né? A gente tem que lembrar que ideias em perspectivas é uma condensação desses 28 notebooks, né? Então, aí está aberto para comentários, está aberto para perguntas. Temos 10 minutos, encerramos esse capítulo e no próximo quinta-feira entramos com o livrinho agora mais suave de ler, né, que são os ensinamentos do Annamalai Swami. Swami, né? Na verdade fala Swami. Annamalai Swami, ou Annamalai Swami, que foi, que foi um dos discípulos de Ramana Maharishi, e um que alcançou a realização também depois de uns, não sei, talvez uns 20, 30 anos, não sei. Mas não importa, o que que é 20, 30 anos, 40? É nada. Depois que alcançou a realização, é nada. E foi bem dedicado. Tem uma foto dele também quando jovem com o Ramana, né? Ele está bem atrás do Ramana, bem jovenzão, fortão, né? Negro também, né? Tem que lembrar que os hindus, a grande parte dos hindus são pessoas negras, né? Pode esquecer disso, não. E o Ramana também, né? Era negro, né? A diferença é que o cabelo é diferente, um pouco diferente, né? A diferença é no cabelo. Mas a cor da pele, né? Cor de pele é cor preta, né? No cinema. Eu acho que é assim que se fala. É... Carla falou que é isso mesmo.
A raça é negra, a cor preta. É isso aí. Gratidão, cara. É isso. Perguntas, comentários? Mas é, é Eu. que ele, Pode que falar. ele fala aí, essa parte mais pro final, assim, tem muito a ver com essa cultura que a gente tem hoje também, né? Da positividade tóxica, né? De não querer, de gente que, tipo, tentar evitar, assim, e a gente acaba querendo mimetizar uma realização que a gente ainda não alcançou, começa a botar debaixo do tapete. Só que aí a gente acaba virando uma pessoa insensível com o outro, porque a gente não tem compaixão pela dor do outro, a gente fica fingindo que não está acontecendo nada, mas por dentro está se corroendo ali, né? Boa, boa, boa colocação, né, Tirei? Isso aí. Hoje em dia usa isso, né? Positividade tóxica. É isso aí. Realmente não dá para ignorar o sofrimento no mundo, né? Ignorou isso, você tá doido, né? Tá doido, tá fora da tá fora da realidade, né? Mas por outro lado também você não precisa aumentar esse sofrimento, né? E nem deixar, né? E manter a compaixão dentro daquilo que está ao seu redor, né? Dentro de tudo aquilo que é possível ao seu redor, né? Isso também é importante. A compaixão é importante, né? Não dá para você crescer sem compaixão. Compaixão no sentido de entender, né? E agir dentro daquilo que é possível no seu momento, naquelas situações, né? Daquilo que está ao seu redor. Sim, importante. Mas ficar só querendo achar que tudo está positivo, é... às vezes é estranho, né? Mas, como eu disse lá atrás, mas é importante você ter um pensamento correto, né? Porque se você também se mantém no oposto, né, de negatividade, você só vai para baixo, né? Então é manter um equilíbrio, né? Olhar a realidade, né? Aquilo que é positivo, tudo tem um lado bom, mas você olha, mas você não está deixando de ver o outro lado que tá acontecendo, né? E aí é o caminho, né? O caminho que o Buda sempre falou, né? Caminho do meio, é o caminho que alguns místicos falam, ó, que é andar no fio da navalha, né? Tá sempre no fio da navalha, ele sempre no equilíbrio, né? Ele não deixa de ver uma coisa e caminha, né? E caminha com firmeza. Sabe aonde você quer chegar, né? E sempre lembrando que o ego está sempre presente, né? E o ego é para ser transmutado o máximo possível, até ele se tornar um instrumento melhor possível, né, dentro dessa encarnação, a serviço da alma, a serviço do espírito, né? Esse é o objetivo. Agora, se deixar o ego solto, ou deixar iludido, né, aí não vai para lugar nenhum, ou deixar confortável, né? Aí que é pior ainda. Então, quando as coisas. Tem alguns instrutores, né, que quando falam assim, né? Nossa, as coisas estão ruins. Ele fala, então agradeça, que agora que é bom, né? Porque agora você vai passar por transformações, né? Quando tudo está confortável, nada vai mudar. Então, quando as coisas começam, ai, está acontecendo isso, meu emprego está isso, a minha cachorrinha está isso, a minha avó está isso, meu não sei o que está isso, está tudo acontecendo, é aquilo que a gente chama de crise, né? E para que serve uma crise? Uma crise serve para que a gente cresça, né? Mas ninguém gosta de crise, né? Eu também não gosto, né? Mas eu olho e fico olhando, né? Mas a gente depois de tanto passar por crise, você já sabe, né? Eu vou ter que crescer aqui, né? Mas tudo isso é para que a gente cresça, né? E, é- e dói, e dói, e dói, e dói. Mas tudo isso vai fazer com que a gente se transforme, né? Fique mais maduro, se perceba melhor, né?
Isso serve para todo mundo, né? Não tô falando para ninguém em especial aqui, não. Eu estou rindo porque eu estou me rememorando as crises que eu já passei, né? Então, agora eu acho engraçado, depois que passou, mas na hora que estava passando, não tem nada de engraçado, não, porque é dolorida, né? Como diz a Gina aqui, é de chorar, né? E às vezes é, ué, mas faz parte, né? Mas a gente vai crescendo. E aí, de crise em crise, a gente vai crescendo, vai transmutando, vai aprendendo, né? Se não aprendeu, vai voltar àquela mesma crise. Se aprendeu, vai, em algum momento ou outro, vai voltar uma outra crise, né? Uma outra prova, né? E aquilo que, e aquilo que eu já falei muitas vezes, né? Mas volto a falar, as provas são diárias, né? Se você prestar atenção, as provas são diariamente, às vezes pequenas provas, né? Muitas pequenas provas, né? Muitas pequenas provas estão acontecendo a cada momento. É só você prestar atenção. E como você lida com ela, trabalha com ela, é que vai permitir que o grande espírito, a grande mãe, elabore umas provas melhores no futuro, né? Não, porque tem provas que já não vão ser mais necessárias, entendeu? Então não faz sentido, né? Mas você já aprendeu isso para quê? Né? Não é, não é isso que vai fazer você perder o controle, não é isso que vai fazer você, né, ver se ainda tem raiva dentro de você. Então, aquelas pequenas coisas que aconteciam deixam de acontecer, porque não tem necessidade daquilo. Aquilo não está te servindo mais de prova, né? Você já transmutou, já passou por aquilo. Mas vai vindo outras coisas, né? O grande espírito e a grande mãe, eles têm uma capacidade gigante de elaborar provas lindas e te pegam de surpresa, porque senão não é prova, né? Tem que te pegar de surpresinha, né? Que você menos espera, né? E aí acontece uma sequência de fatos, você fala, não, parou, né? Aí vem outro fato, aí vem outro fato, vem outro fato. Ou você está consciente da risada, ou você entra numa raiva, ou no desespero, ou qualquer outra coisa, ou sofrimento, né? Agora, se você está atento e percebe, você dá risada. Simples assim. Simples assim. Mas daí você percebe que é uma prova muito bem elaborada. Bom, o negócio é bravo, mas você percebe. Mas isso é com o tempo, né? Quando percebe, né? Quando percebe, você ri. Quando você não percebe, você chora. É assim que funciona. Para todas as provas e para todas as possibilidades. Então é isso. Por hoje é só. Agradeço. Se alguém, né, comprar o livrinho aí, eu não estou vendendo o livrinho, né? Tá 50 pila lá na editora, né? Ou eu não sei usado, eu não sei se já tem usado para vender, ou achar PDF por aí. Talvez o PDF se encontre mais barato. Tá bom? Então é isso daí. Um bom, um bom, boa semana para vocês. Bom fim de semana. Até a próxima quinta aí, nesse mesmo horário aí, estaremos juntos aí. Gratidão, tocar o sininho. Bom sono e bons sonhos aí para todos, né? Vamos lá passar por som de músico. Som de música ativado. Fechar os olhinhos 30 segundos, por favor. Quem que sentir à vontade, né? Grande Espírito, Grande Mãe, Maestros e Maestras da Sabedoria, de todas as raças, de todas as eras, nos auxilie, abençoe o grupo, nos facilite os insights, a compreensão, vislumbres e nos mantenha sempre firme na busca da verdade. Que assim seja, assim é. Rauch, Rauch, alegria, namastê, axé.